Flávio Dino dá 30 dias para publicação de regras sobre o uso de emendas. Ele já está há algum tempo preocupado com a falta de transparência nas emendas, hein, professor? Ô Flávio, eu já vi muita gente xingando o Flávio Dino, mas muita gente mesmo. Nos últimos anos o Flávio Dino foi uma das pessoas mais xingadas do país, mas olha, nesses últimos 2 meses, até aquele crítico mais voraz, aquele crítico de direita, mais intenso, passou a reconhecer no Flávio Dino, pelo menos nesse momento, uma qualidade, uma virtude, né? Ele tem exigido e tem sido uma pedra no sapato daqueles deputados, daquele dinheiro público que não tem transparência na hora de ser destinado, na famosa emenda parlamentar, nas emendas impositivas, ou a tal emenda de ocasião, a emenda secreta, né? Isso aí vem de orçamento secreto, emendas impositivas, emendas de relatoria, enfim. O fato é que essas emendas, em sua maioria, Flávio, não tem transparência nenhuma. Você não sabe para onde vai, você não sabe como é que é aplicado, não existe projeto de liberação, não existe sustentação legal, o que existe apenas é picuinha política. Então, para aqueles que apoiam, a verba é X, a verba é Y, e não existe nenhum critério para a seleção dos projetos que serão, de alguma maneira, agraciados com essas propostas. Então, desde o final do ano passado, o Flávio Dino tem jogado de forma muito pesada no sentido de saber o seguinte: para onde que está indo a emenda? Por que está indo para esse município? Qual é o critério de distribuição? Qual é o projeto em que esse dinheiro vai ser aplicado? Como que vai ser aplicado? Pois bem, ele fez todo esse movimento lá no mês de dezembro e agora ele continua engrossando, mas com um olhar muito atento às famosas ONGs. Não sei se você sabia, Flávio, mas existem mais ONGs no Brasil do que no mundo inteiro somados. Tô louco. Tinha a mínima ideia. Tem 370 mil ONGs no Brasil. 370 mil ONGs no Brasil. E muitas delas, Flávio, a gente sabe para que foram criadas, né? Foram criadas para drenar o dinheiro dos cofres públicos brasileiros. Simples assim. Então muitas delas vivem de dinheiro público. E muitas delas vivem desse favorzinho das emendas impositivas ou dessas emendas de orçamento. Por quê? Porque o deputado ele vai tentar garantir os votos para a eleição futura, drenando o seu dinheiro a partir de ONGs, onde essas ONGs vão fazer algum tipo de projeto para captação de votos e para troca de votos no futuro ou simplesmente para troca de favores. Ponto, é assim que funciona. Então o que aconteceu? O Flávio Dino determinou ontem que o Ministério da Educação, a Controladoria Geral da União e a AGU tenham 30 dias para publicar normas e orientações sobre o uso e prestação de contas das emendas parlamentares, especialmente para fundações de apoio a universidades e para ONGs. A decisão ocorre após um pedido para que a determinação anterior de Dino de suspender repasses fosse revista. Então, por um certo tempo, esses repasses ficaram em processo de revisão, ficaram presos, estavam proibidos de serem liberados. O Dino liberou, mediante a contratação de alguns critérios específicos para combater o uso indevido, especialmente na falta de projetos e na questão da transparência, e agora ele foi lá e trancou o dinheiro das ONGs e das fundações educacionais. Então vai ter 30 dias agora o Ministério, a AGU e a CGU para estabelecer os critérios, Flávio. Para receber o dinheiro tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter aquilo outro. Para continuar recebendo dinheiro, tem que provar a transparência nisso, naquilo outro. Quer dizer, eu acho que é o mínimo. Eu me assusto, Flávio Dinheiro Silva. público, né? Eu me assusto de saber que tenha que existir uma determinação de um ministro do Supremo para que esse tipo de coisa ocorresse no Brasil. Para mim me parece óbvio. Se o dinheiro é meu, se o dinheiro é do Vini, se o dinheiro é do nosso ouvinte, do cidadão comum, a gente quer saber onde ele vai ser aplicado e por qual critério. É simples assim. Não dá para ser essa bagunça, essa confusão que é o Brasil. Esse monte de picuinha política, de troca de favor, sabe-se lá que tipo de favor, inclusive. Favores e acordos esses que nós nunca ficamos sabendo, até porque muitos deles são verdadeiras falcatruas. Maracutaia das grandes. Então faz muito bem o Flávio Dino de impor essas regras e acho que é o seguinte, viu, gente? Você tem que começar a ficar de olho no teu deputado. Cobrar dele, né? É lógico, porque isso passa pelo deputado, isso passa pelo senador. As verbas e as emendas do seu deputado estão indo para onde? Acho que é importante que você saiba disso. Se você souber disso, eu tenho certeza, em muitos dos casos você vai trocar o seu voto na próxima eleição.